Fala pessoal, me chamo Gabriel, sou estudante da Universidade Franca, da Unifran, faço engenharia agronômica e a gente está tendo uma aula muito importante, uma matéria muito importante esse semestre com a professora Marielle. A matéria se chama fitopatologia. E eu escolhi falar um pouco, escolhi uma doença que tem bastante na cultura aqui da nossa região. Escolhi vir numa lavoura de café, estou aqui numa lavoura em Ribeirão Corrente, uma lavoura que eu acompanhei muito a trajetória dela até agora. Eu escolhi falar de uma doença muito conhecida e muito importante na cafeicultura brasileira. A doença chamada ferrugem, a doença que dá fácil no café. Como de começo, vocês podem ver, ela aqui, ela atinge principalmente as folhas do café. Vocês podem ver esse pontinho amarelado, vocês podem ver um pouco da folha meio podre. Então, é uma doença que atinge principalmente a folha no café. Eu vou falar um pouco de causa, como surge e como a gente pode fazer um controle sobre a ferrugem. Acompanhe o vídeo aí. Pessoal, a doença ferrugem a gente consegue identificar visualmente. Que jeito? Ela começa a deixar a folha meio amarelada e atrás dela meio laranjada, com uns pontinhos meio marrom. E com o avanço dessa doença, ela faz a folha cair. A folha vai ficando podre até cair. E assim, sucessivamente, acontecendo uma perca de produtividade, porque uma lavoura sem folhas, a gente tem uma baixa produtividade. E como é fácil de atingir o café? Acontece muito naquelas lavouras com baixa nutrição, uma lavoura com pouca ventilação, uma lavoura com bastante umidade. Então, é fácil da doença ocorrer com essas condições. Vocês podem ver que até meu dedo sujou aqui, ó, só de ter tocado nela. Então você imagina o poder que essa doença tem de acabar com o pé de café. Mas, Gabriel, como é que eu posso fazer para poder não ser vítima dessa doença ferrugem na minha lavoura de café? Pessoal, o certo é prevenir antes que ela atinja o pé do café. Seja com a prevenção de fungicida, certo? Uma bomba aí bem reguladinha, uma dose certa aí, a gente já fica prevenido da ferrugem. Seja quando a gente for plantar uma lavoura, a gente plantar uma variedade resistente a essa doença, que tem essa variedade hoje, a gente consegue obter essa variedade no mercado hoje. Seja ela deixar a lavoura bem ventilada, fazer uma poda adequada, deixar a lavoura uma circulação boa de ar, bem ventilada, a gente fazer uma adubação correta para deixar a planta firme e resistente. Essas são os maneiros que a gente pode usar para prevenir de ser atingido por essa doença. A gente aqui deixou essa lavoura com bastante ferrugem, vocês podem observar aqui, ó. Por que, Gabriel, a gente deixou isso? Porque a gente vai renovar essa lavoura. A gente aqui, na nossa região, tem muita ferrugem. E esse ano a gente vai renovar, então a gente só vai colher, vocês podem ver que a rua está bem limpa, a gente só vai colher e vai renovar. E a gente vai plantar uma variedade resistente, como eu falei, que é uma forma de prevenção, e usar a prevenção correta, que é o uso de fungicida. É uma dose certa aí para a gente prevenir da ferrugem. Pessoal, então resumindo, a doença ferrugem é uma doença que merece bastante atenção de todo produtor, de todo agrônomo, de todo mundo que mexe com alguma cultura. Aqui na nossa cultura do café é uma doença muito importante, porque ela pode causar grandes prejuízos se a gente não prevenir e não usar o manejo adequado. Então a gente deve aí fazer o uso de fungicidas corretos, fazer um manejo adequado, prevenir e não deixar que essa doença atinja aí e causa grandes prejuízos para nós produtores.